Olá gente, eu sou Vinícius e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o método de Monte Carlo. Esse método é um método numérico que pode ser usado para obter valores de integrais, por exemplo. Então, pensando numa integral no R2, ou seja, uma integral bidimensional, a gente pode calcular o valor de uma área com isso. Como é que esse método funciona? Ele usa números aleatórios para jogar valores e depois disso ele coleta o valor total jogado dividido pela quantidade de valores que caíram na área que eu quero saber. Então, deixa eu até compartilhar aqui uma animaçãozinha. Falando assim pode parecer um pouco difícil de entender, mas com animação ajuda mais. Eu estou aqui com essa página que é da Wikipedia e eu tenho essa animação aqui. Então, basicamente, eu tenho um círculo aqui, eu estou mostrando um quadrante, mas imagina um círculo todo, e um quadrado. E esse círculo está inscrito no quadrado, ou seja, o círculo está dentro do quadrado, tocando em quatro pontos. E aí, os valores que caírem dentro do círculo, ele está pintando aqui de vermelho, e os que caírem fora, ele está pintando de azul. Então, a área da divisão entre as áreas vai ser exatamente o valor de π. E como é que eu sei isso? Bom, então vamos lá calcular o valor da área. Se o meu círculo tiver raio L, ou seja, o diâmetro de 2L, então a área do meu círculo vai ser π vezes L vezes L. E a área do meu quadrado vai ter que ser L vezes L vezes 4. Porque eu tenho o lado sendo 2L e o outro lado aqui sendo 2L. Tem que ser 2L para caber o círculo dentro. Então a área do círculo dividido pela área do quadrado vai ser πl ao quadrado dividido por L ao quadrado vezes 4. Então vou cortar esse L ao quadrado com esse L ao quadrado e eu vou ficar que a divisão vai ser π sobre 4. Então, 4 vezes a divisão das áreas vai ser exatamente o valor de π, em tese com todas as casas decimais, mas é claro que isso não vai acontecer por diversos fatores, entre eles que eu não tenho valores de fato aleatórios, depois que eu não tenho uma precisão infinita, enfim. Até bit flip que pode acontecer no computador. Mas como é que então a gente vai conseguir gerar esses valores aleatórios? Bom, eu vou usar o Python aqui de linguagem, e por trás do Python tem uma função implementada para calcular o random. Ele usa o algoritmo Merson Twister, que é um algoritmo inventado em mais ou menos 1997, 1998, que ele consegue gerar 2 elevado a 19 mil números aleatórios até que a combinação comece a se repetir. Parece ser excelente, e para o nosso propósito de fato é, só que ele tem um problema de segurança, porque dependendo dos valores, se eu conseguir exatamente uma fração, uma parte dos valores, eu consigo adivinhar ou pelo menos aproximar quais vão ser os outros valores que eu vou encontrar. Então, ele não é uma bala de prata para todos os casos, mas para o nosso caso está ótimo. Se você quiser de fato gerar um número aleatório, aí você não vai poder depender do computador, pelo menos não de um computador tradicional. Você vai ter que depender ou de um computador quântico, ou de alguma outra propriedade quântica da própria natureza, ou até alguma outra propriedade da natureza. Então você pode usar, por exemplo, o número de átomos que entram da atmosfera na Terra e medir isso. Você pode calcular o decaimento de um átomo radioativo num curto espaço de tempo. Você pode, por exemplo, falando da quântica mesmo, né, até jogar uma partícula para passar em alguma região, e quando você sabe exatamente qual é a região, por conta do princípio de incerteza de Heisenberg, você perde totalmente o momento. Então, se você medir o momento depois, vai ser completamente indefinido, o que é ótimo. Mas, para o nosso caso, isso é um completo exagero. Vamos lá falar do código agora. Para fazer isso, deixa eu até abrir aqui. Beleza, página aberta, então eu estou aqui com o meu arquivo em branco. E agora, vou primeiro importar a função que eu falei, então import random. E aí, deixa eu printar alguns valores aqui, só para mostrar que de fato ele gera alguns valores aleatórios, né? Claro que eu não estou querendo provar nada com algo tão inocente assim, mas só para ficar didático. Então, import print random, .uniform. E aí eu quero colocar, no caso aqui, o range de valores que ele vai printar. Então eu quero que ele escolha valores aleatórios entre menos 1 e 1. E aqui, deixa eu dar aqui, colocar ele para rodar. Então ele achou 0.13, 0.4, menos 0.46, enfim, tá ótimo. E aí, vamos supor que eu quero que a minha função gere 10.000 pontos. Vamos começar mais modestos, né? Vamos começar com 100 pontos. Agora eu vou definir a minha função, então eu vou colocar aqui π vai ser igual a minha calculate
P using Monte Carlo, deixa eu colocar aqui no padrão, né, Monte Carlo, e eu vou passar o n, e agora eu tenho que definir essa função. Então def Monte Carlo, passar o n, e agora vamos começar a escrever. Eu estou usando o GitHub Copilot, então ele está me completando, e é exatamente isso que eu queria mesmo. Então tá, vamos lá, vamos usar essa função que ele me deu aqui. Mas vamos explicar ela, né, para não usar só. Então, primeiro ele está definindo que o inside, o que teve dentro do círculo, vai começar como 0. Depois ele vai fazer para cada n para cada valor dentro do meu n, do número de valores que eu passei, ele primeiro vai chutar um valor para o x, só que no caso aqui eu quero de -1 até 1. E depois ele vai chutar um valor para o y, então de -1 a 1 de novo. E aí, como é que ele vai saber se foi dentro do círculo? Porque na matemática a gente sabe que x² mais y² menor ou igual a 1 vai ser dentro do círculo ou na bordinha dele. Então, se eu tenho um raio, por exemplo, de 1, ele vai ter que seguir essas propriedades, né? Isso aí é por conta do teorema de Pitágoras. Então, se eu tenho os catetos ao quadrado, você sabe que a maior hipotenusa vai ser 1, nesse caso aqui. Então tá, beleza, e agora a gente já tem isso. E ele está fazendo essa conta aqui, que é exatamente aquela conta que eu mostrei, né? Que é 4 vezes a divisão das áreas. Então, é 4 vezes, se eu passar esse 4 para cá, fica 4 vezes a área do círculo dividido pelo valor total. Porque a área do quadrado, na verdade, o número de pontos que caiu no quadrado, vai ser igual à soma de pontos que caiu somente no círculo, mais esses cantos aqui, né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui, com toda a minha habilidade desenhística. Então, vai ser somente o valor que caiu ali no círculo, mais esses cantos aqui, né? Enfim, vocês entenderam, tá ótimo. Bom, então tá, agora vamos lá. Eu vou colocar isso daqui numa variável só para ficar mais legível, e eu vou retornar essa variável. Tá, excelente. Agora a gente já pode printar isso daqui, colocar para rodar e, em tese, ele já vai gerar meus números aleatórios. Ups, se eu printar, ele vai, né? Ele já está gerando, mas a gente ainda não... Então tá. Coloquei aqui para gerar. 2.88, 3.08, 3.16. O problema aqui é que eu estou passando pouco valor, então ele ainda não tem um n amostral muito grande. Então aqui ele está gerando valores bem distantes. Deixa eu colocar aqui multiplicar por 100, então eu estou colocando com 10 mil números. Vamos ver, aqui já deu uma aproximação muito boa até. 3.15, 3.14, tá, tá ok. A gente poderia passar mais valores aqui, mas primeiro vamos voltar. E agora vamos fazer que nem estava na Wikipedia mesmo, né? Vamos plotar isso. Então deixa eu importar uma biblioteca. Import, na verdade, from matplotlib. Exatamente. Import pyplot as plt. Exatamente. Então dentro dessa biblioteca eu vou importar essa função e chamar ela de plt. E aí agora eu vou ter que ter um plt. Na verdade, primeiro eu tenho que definir aqui as minhas variáveis. Porque perceba, eu não estou guardando o valor que caiu do x e do y. E se eu quiser plotar, eu tenho que saber exatamente qual foi o valor do x e do y. Então eu vou ter que ter primeiro x inside. E ela vai ser uma lista. Eu estou usando o teclado americano, ainda não me acostumei muito. Então, primeiro x inside, depois eu vou ter que ter o y inside, exatamente. X outside e o y outside, exatamente. O x e o y inside foi exatamente o que eu falei, e o x e y outside foi o que caiu fora do círculo, mas dentro do quadrado ainda. Então, se esse x e esse y estão definidos dentro do meu círculo, eu sei que o meu... Exatamente isso. Então, eu vou ter que dar um append do meu valor x no x inside, e depois do meu y no meu y inside. E agora, no caso contrário, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que para o x outside. Exatamente, ele já me completou. Agora eu só tenho que retornar esses valores também.
Então tem que retornar x inside, y inside, x outside, y outside. Exatamente isso. E agora eu vou colocar aqui para ter esses valores. Então tá, agora vamos lá. Vamos plotar isso. Então plt.plot. E aí agora x inside, x outside, mas vamos colocar aqui para ser um pontinho. E vamos colocar a mesma cor que estava lá no Wikipedia. Então color, quando for dentro, eu quero que a color seja vermelha. Red. Exatamente. E agora quando for outside, quero que a color seja blue. Exatamente. E agora plt.show. Então eu estou passando 100 valores. Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Será que vai ficar bonito? Não, né? Não sei nada o que está acontecendo aqui. Eu não sei se isso daqui é um círculo, se é uma figura abstrata, se tem buracos no meu círculo. Muito difícil falar isso. Minha aproximação foi até ok, mas ainda está bem distante. Teve um erro aqui de uns 5%, mas ainda está bem distante. Eu não consigo falar nada sobre isso. Agora vamos calcular esses valores com 10 mil números e vamos ver se melhora. Então, com 10 mil números, já dá para ver bem melhor que a figura que eu tenho. Eu ainda não sei exatamente se eu tenho algum buraco ou não, porque não ficou muito claro. Mas já está bem melhor a minha aproximação. Então agora com multiplicar de novo, eu já vou ter um problema aqui. Eu vou ter um custo computacional bem grande disso. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o start date igual datetime.now, e eu colocar aqui depois mas antes de botar o show, vou colocar aqui só no retorno da minha função, um print datetime.now. Exatamente, agora eu tenho exatamente o período que durou essa minha função. Vamos ver, tá durando menos de um segundo. Ótimo, beleza. E tá muito boa essa minha figura. Nem dá para perceber que eu tenho buracos, tá? Claro que se aumentar vai ficar mais visível, etc. Mas vamos colocar aqui de novo, multiplicar isso por 10. Vamos ver. Aqui eu já estou demorando quase um segundo. Se eu multiplicar por 10 de novo, tá quase linear, né? Então eu vou demorar aqui mais ou menos 7 segundos. Bom, enfim. Esse daqui foi o método de Monte Carlo e a gente fez ele usando o poder do processador. É ótimo, funciona, só que demora. Agora a gente pode fazer de um outro método usando o poder da placa gráfica. No caso aqui eu tenho uma placa de vídeo, uma GeForce. Então a gente pode se apropriar do CUDA. O CUDA Core é um framework da NVIDIA que ele usa as threads que tenho na placa de vídeo para fazer exatamente o que o meu processador está fazendo. O ponto positivo é que ele fica muito mais rápido, mas o ponto negativo é que apesar de eu ter muito mais threads, essas threads são de capacidade inferior de cálculo. Então demoro mais por thread, mas mesmo assim vale a pena. Então tá, esse daqui foi o método de Monte Carlo, agora vamos usar o poder da computação da NVIDIA. Mas se vocês só quiseram isso do vídeo, o vídeo terminou por aqui. Vamos lá, agora vamos importar a biblioteca da NVIDIA. Então eu import, na verdade, from number, import git, e agora eu coloco em cima da função que eu quero otimizar um arroba git. Perceba que aqui nessa função eu não estou fazendo quase nada aqui, eu só estou fazendo ela escolher valores e colocar isso num array. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu tivesse feito de outro jeito, como por exemplo plotando ela aqui dentro, seria muito mais difícil computacionalmente ele conseguir multiprocessar isso. Porque eu ia estar concorrendo entre elas. De fato eu estou concorrendo, mas eu tenho uma concorrência menor. Então eu estou só jogando os valores que ele calculou aqui dentro de um array, mas para plotar e tudo, ele faz isso aqui embaixo. Então fica mais fácil de paralelizar. Então, o que antes demorou 7 segundos com o meu processador, vamos ver quanto tempo demora com a minha placa gráfica. Opa, parece que eu esqueci alguma coisinha aqui. Tá, agora vamos ver. Então o que antes ele demorou 7 segundos, agora ele está demorando 0,8 segundos.
Para fazer o meu plot, ele ainda está demorando porque eu não estou usando minha placa de vídeo para plotar. Eu estou usando o meu processador, eu só coloquei o JIT lá em cima. Então só no cálculo do pi que ele está usando minha placa de vídeo. Mas mesmo assim já fica bem mais rápido. Então eu estou multiplicando por 10. Eu estou multiplicando por 10, mais do que 10 a minha eficiência, né? E ó, o número aqui já está bem mais parecido. Então só para cálculo de curiosidade, vamos tirar essa função aqui de plotar, porque não vai mais mudar muito. E vamos multiplicar aqui por 10 e ver quanto é que vai ficar o meu π. Em tese aqui tem que demorar menos do que 8 segundos, porque é uma escala exponencial. Exatamente, ele demorou 6 segundos e não 8. E o meu π já ficou bem mais próximo aqui, né? O valor do π é aproximadamente 3.14, 15, 7 talvez, 7 ou 9 e tal. Enfim, e aqui eu tô com 100 milhões de valores aleatórios, 100 milhões de números. Ou seja, eu tô com bastante número, eu tô com bastante número, quase 1 bilhão de números, e mesmo assim ele ainda não conseguiu dar um valor com mais de 3 casas decimais certas. E eu não posso colocar um número tão grande aqui, porque eu estou dando um append numa lista, né? Na verdade, em 4 listas. Então, se eu colocar um número gigantesco aqui, tipo, pela 10 bi, é capaz, e é muito provável, na verdade, que o que vai acontecer é que o tempo vai ser mais ou menos ok, vai demorar 10, 100 vezes mais, se multiplicar por 10 é 100, mais ou menos. Só que eu não tenho memória RAM infinita, né? Então minha memória RAM vai topar muito antes de esgotar o poder de processamento. Mas enfim, o vídeo foi esse e também foi uma introdução. Essa foi uma introdução de métodos numéricos com o Monte Carlo e também uma introdução sobre como paralelizar processos com a CUDA Core. Bom, espero que vocês tenham gostado e até mais.